favor, como é que se pesa essa prata? Eu uso esses pezinhos como referência. Num prato da balança eu coloco a prata e no outro eu vou colocando os pezinhos. Quando os dois lados estiverem equilibrados, eu vejo quantos pezinhos eu usei e chego ao peso da prata. Para realizar qualquer medida em mecânica, também é necessário estabelecer antecipadamente um padrão de referência. Só que em vez de pezinhos, você vai ver hoje que na hora de fazer uma checagem dos instrumentos de medição, o profissional de mecânica se utiliza dos blocos padrão. Os blocos padrão foram patenteados em 1898 por C.E. Johansson. Eram peças em formas de pequenos paralelepípedos, padronizados nas dimensões de 30 ou 35 milímetros por 9 milímetros, variando de espessura a partir de meio milímetro. Hoje em dia, os blocos padrão são encontrados nas indústrias em milímetros e polegadas e mantêm a medida de referência à temperatura de 20 graus Celsius. Em outras palavras, os blocos padrão são instrumentos preciosos para a metrologia garantir qualidade em suas medições. Por isso, nesta teleaula, você vai aprender a usar os blocos padrão e os seus acessórios. Se você quer que os seus instrumentos de medida fiquem sempre em dia, não saia daí. A teleaula de blocos padrão está começando. Ô, Sofia, confesso que eu não tô entendendo nada, viu? Por que você tá medindo essas pecinhas aí, hein? Não são pecinhas, Caio. Esses aqui são os blocos padrão. E eu estou utilizando eles para calibrar esse micrômetro. Ah, então pelo jeito esses blocos padrão aí são muito úteis, né? Muitíssimo. Eles são muito usados como padrões de referência na indústria moderna. Eles são indispensáveis nos dispositivos de medição, nas traçagens de peças e nas próprias máquinas operatrizes. Nossa, mas esse jogo de blocos padrão tem peça que não acaba mais, né, Sofia? Mas a quantidade de peças não deve ser o único critério na escolha do jogo. É preciso levar em conta a variação de valores existentes em seus blocos fracionários. Sabe, Caio, como os blocos padrão têm dimensões muito exatas, um acidente pode acabar com essa exatidão. Ô Silva, você me dá um minuto da sua atenção? Oi, peraí. Só um minutinho. Pronto, pode falar. Bom, quer dizer que um acidente pode acabar com toda essa exatidão aqui? Não precisa ficar preocupado, que eu sei que eu tenho que tomar todo o cuidado com os blocos padrão. Tito, cuidado só não é o suficiente. Nós temos que usar também os blocos padrão protetores, que são esses aqui. Ah, tô vendo sim. Eles parecem que formam um sanduíche nos blocos padrão. É isso mesmo. Eles são mais resistentes e eles evitam o contato do bloco padrão com as ferramentas, o que pode ocasionar um acidente ou algum dano. Bom, tudo bem, se eles são diferentes, será que na hora da medição não vai causar alguma diferença? Eu também tinha essa dúvida. Aí o representante da fábrica desses blocos me garantiu que a construção dos protetores segue as mesmas normas da construção dos blocos padrão. A única diferença é que o material dos protetores apresenta maior dureza. Como é bem bolado isso, hein, Silva? Muito. Em geral, os blocos protetores vêm em jogos de 2 blocos e suas espessuras são de 2 ou 2,5 milímetros. Mas isso pode variar em algumas situações especiais. Aí dá pra ver direitinho o sanduíche, com os blocos protetores protegendo os blocos padrão na hora do uso. Este aluno está com um jogo de blocos padrão e protetores formado por nada menos do que 114 peças. E aí? Você já é capaz de apresentar pra gente os diferentes blocos padrão desse estojo? Claro que sim. Esse estojo tem esses 2 blocos padrão protetores com 2 milímetros de espessura. Tem um bloco padrão de 1 milímetro e 0,5 de milésimos. Tem também mais 9 blocos padrão que vão de 1 milímetro e 1 milésimo até 1 milímetro e 9 milésimos, com intervalos de 1 milésimo de milímetro. Tem ainda 49 blocos padrão de 1 milímetro e 1 centésimo até 1 milímetro e 49 centésimos, com intervalos de 1 centésimo de milímetros. Tem esses outros 49 blocos padrão, que começam com meio milímetro até 24 milímetros e meio, com intervalos de meio milímetro. E o jogo termina com esses 4 blocos padrão que são os maiores, que vão de 25 milímetros até 100 milímetros, evoluindo com intervalos de 25 milímetros. Só que isto tudo que você acabou de ver ainda não é tudo. Eu conversei há pouco com um instrutor que me disse que, dependendo do tipo de trabalho a ser feito, os blocos padrão são encontrados em 4 classes de exatidão.
4 classes? As 4 classes de exatidão são definidas de acordo com os diferentes tipos de aplicações dos blocos padrão. A mais exata é usada em aplicação científica ou calibração de blocos padrão. As classes seguintes são indicadas para a calibração de instrumentos e de blocos padrão usados em inspeção, para a inspeção e ajuste de instrumentos de medição nas áreas de inspeção. E a última classe é usada em oficinas e ferramentaria. Oficinas e ferramentaria. Esse é o nosso caso, Silva. Afinal de contas, a gente não vai construir um estampo de corte e para tal, acho que a gente vai usar blocos da classe dessa aqui, ó. Nós vamos. Mas primeiro a gente tem que saber quais são os materiais usados na construção dos blocos padrão, para ver então se o que nós temos aqui é o mais indicado. Bom, e você conhece sobre esse assunto? Não, conhecer eu não conheço, mas consultando este catálogo aqui, a gente logo fica sabendo. Olha aí, está escrito aqui que hoje em dia o bloco padrão de aço é o mais usado nas indústrias e é desse tipo que nós precisamos. Diz também que ele é tratado termicamente para assegurar a dureza acima de 800 Vickers e garantir a estabilidade dimensional. Poxa, Silva, mas, ó, dá uma olhada nesse bloco padrão aqui de metal duro, Silva. Estão dizendo que são fabricados geralmente em carbureto de tungstênio e que são usados como bloco protetor. Bom, sua dureza fica acima de 1.500 Vickers. Olha, veja só que interessante. Ultimamente o pessoal está usando o bloco padrão de cerâmica. E qual é a vantagem do bloco? Bom, a vantagem é a sua excelente estabilidade dimensional e a resistência à corrosão. A dureza obtida nos blocos padrão de cerâmica ficou acima de 1.400 Vickers. Olha aqui, Caio. Mas com um bloco padrão como esse de cerâmica, não tem erro, né, Sofia? Não é bem assim, Caio. Erro sempre existe. O que o profissional de mecânica precisa fazer é trabalhar apenas com os erros admissíveis. As normas internacionais estabelecem os erros dimensionais e de planeza nas superfícies dos blocos padrão que são aceitos na mecânica. E como é que eu vou saber quando um erro é admissível ou não? Basta consultar essa tabela aqui. Nela, você encontra os erros admissíveis para um bloco padrão em função de sua dimensão e de sua classe. Mas isso parece muito complicado. Parece, mas não é. Imagina que você quer saber a tolerância de um bloco padrão de 30 milímetros na classe 0. Então o ponto de cruzamento da linha de dimensão com a coluna da classe já é o erro admissível. Neste caso, um bloco padrão de 30 milímetros na classe 0 pode apresentar desvio de até mais ou menos 20 centésimos de micrômetro. Agora que você já sabe como encontrar os erros admissíveis, fique de olho e aprenda um erro que é inadmissível. Se você não souber montar corretamente os blocos padrão, você pode provocar uma queda e acabar com a sua exatidão. Por isso, nós vamos saber deste aluno como é a técnica de empilhamento. Antes de mais nada, os blocos devem ser limpos com um pedaço de algodão molhado com benzina ou algum outro solvente. Depois, qualquer tipo de umidade ou impureza deve ser retirado com um pedaço de camurça ou mesmo papel. Agora já dá para começar o empilhamento. Os blocos têm que ser colocados cruzados, um sobre o outro. Isso deve ser feito para que as superfícies fiquem totalmente em contato. Em seguida, giramos lentamente os blocos, fazendo uma certa pressão, até que suas faces fiquem alinhadas e haja perfeita aderência, de modo a expulsar a lâmina de ar que separa as peças. Olha, parece que as duas peças estão coladas. Você sabe me explicar o que aconteceu aqui? Segundo dizem, essa aderência é provocada pelo fenômeno físico da atração molecular. Ele ocorre entre dois corpos metálicos que têm a superfície de contato finamente polida. Silva, agora eu já entendi o empilhamento dos blocos padrão. Já dá pra gente descobrir a distância entre os punções do nosso estampo de corte. Muito bem, Tito. Como a dimensão a ser verificada é de 12 milímetros, 573 milésimos de milímetro, com um afastamento superior de 5 milésimos de milímetro, então nós vamos ter que montar 2 jogos de bloco padrão. Bom, mas por que 2 jogos? Porque um jogo corresponde à dimensão mínima, que é de 12 milímetros e 573 milésimos de milímetro. E o outro jogo corresponde à dimensão máxima, que é de 12 milímetros e 578 milésimos de milímetro. Bom, Silva, para saber qual é o conjunto de blocos que se encaixa exatamente nas nossas medidas,
Bom, é só pegar os blocos e ir empilhando de uma maneira regressiva, utilizando o menor número de blocos possíveis. Exatamente. A técnica consiste em eliminar as últimas casas decimais, subtraindo da dimensão os blocos existentes no jogo. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, deixa eu ver como é que eu vou chegar a um conjunto de blocos que tenha a dimensão máxima. Antes de mais nada, vou usar 2 blocos protetores de 2 milímetros de espessura. Assim, só falta completar a dimensão de 8 milímetros e 578 milésimos de milímetros. Então, eu só preciso eliminar a casa de milésimos. Isso eu consigo usando um bloco padrão com 1 milímetro e 8 milésimos de milímetros. Deu certo! Agora, eu elimino as outras casas decimais, até zerar a dimensão máxima. Pronto! Para isso vou usar 6 blocos. E se eu fizer a mesma coisa com a dimensão mínima, vou descobrir que devo usar 5 blocos para ela. Olha aqui, Caio. Esse aqui é um micrômetro interno de 2 contatos que caiu lá na fábrica. E o pessoal quer saber se ele está desregulado ou não. Para fazer essa calibração, a gente vai utilizar blocos e acessórios. Mas que tipo de acessórios? Existem acessórios de várias formas, que trabalhando junto com os blocos padrão, permitem a realização de vários tipos de controle. Existe acessório para fazer a verificação de distância entre os furos, para fazer a verificação de um calibrador de boca. Existe um dispositivo para fazer a verificação com montagens de blocos padrão. Sofia, que acessório é esse aqui? Esse aqui é um suporte rápido. Acoplado a esta base, este suporte serve para calibrar este micrômetro interno de 2 contatos. Este suporte também serve de ajuste para a ponta de traçar. Com ele, pode-se traçar com exatidão qualquer linha paralela à base. Os alunos desta escola tomam muito cuidado com os blocos padrão que utilizam. Eles sabem que só assim eles vão conseguir a melhor conservação deste instrumento de trabalho, não é mesmo? É muito importante evitar a oxidação desse material por umidade ou marcas de dedo. É também preciso evitar a queda de objetos sobre os blocos e nunca deixar eles caírem. Um outro cuidado que o bom profissional deve ter é o de sempre limpar o material depois do uso. Isso pode ser feito com benzina pura, enxugando depois os blocos padrão com um pedaço de camurça. E antes de guardar o conjunto, tem que passar um pouco de vaselina, bem pouco. É também preciso evitar o contato dos blocos padrão com desempenho sem o uso dos blocos protetores. E agora, para conservar na memória tudo que você aprendeu, é bom ficar de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo que os blocos padrão são usados como referência na calibração de instrumentos de medida. Aprendeu a técnica de empilhamento e ainda conheceu alguns acessórios usados em conjunto com os blocos padrão. Se você quer checar os seus conhecimentos, então abra o seu livro e faça os exercícios. Olha, mas não demora muito, hein? Que na próxima teleaula tem mais metrologia. Até lá! Tchau! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.